os judeus, né, eles cumprimentam, eu acho interessante o cumprimento deles no dia a dia, eles usam assim, olha, shalom, ma shalom ha, é o cumprimento deles, né? E esse cumprimento ele tem uma importância muito significativa, histórica, por conta das Escrituras Sagradas, que é o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. E aí, quando eles falam shalom, ma shalom ha, eles estão dizendo assim, olha, como está a sua paz interna? Como anda a sua paz interna? Então, aí, por isso que eu quero cumprimentar vocês com shalom, ma shalom ha. Como que está a sua paz interna? Ou seja, como que está a sua paz em Cristo? Como está a sua paz em Deus? Paz não significa ausência de problema. Mas paz significa que mesmo em estando com problemas, você está fortalecido no Senhor. Você sabe em quem você tem crido. Você sabe quem é o seu Senhor. Você sabe o curso da sua história porque Deus mesmo projetou e programou o curso da sua história. Mesmo que as circunstâncias estejam difíceis e estejam totalmente adversas e você diga, eu não tenho escapatória. Eu não sei o que fazer. É onde o Senhor fala assim, meu filho, eu sou a sua paz. Independente daquilo que você tem passado na sua vida. É interessante que para que nós venhamos discernir sobre essa paz, a gente precisa justamente dessa palavra, discernir a nossa vida em Cristo. Nós precisamos desenvolver a nossa fé em Cristo no decorrer da nossa trajetória com o Senhor. Ou seja, nós precisamos entender em Deus o propósito pelo qual eu estou passando. O propósito pelo qual eu estou passando. Não é o porquê Deus. Por que Deus? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Igual Davi, no Salmo de número 13, ele vai dizer isso para o Senhor. Até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando eu vou estar relutando dentro de mim, Pai, com angústia e aflição, o resto da vida? E aí, lá no finalzinho do capítulo, do texto, ele mesmo se dá uma resposta guiado pelo Espírito de Deus. E ele acaba se animando com essa resposta e fala assim, olha, mas o meu coração se alegra no Senhor. Ou seja, coração, fique firme no Senhor. Não perca o propósito pelo qual Deus te chamou. Fique firme, coração. O nosso coração, às vezes, quer bambear, quer esmurecer com várias coisas. Mas o Senhor mesmo nos dá as respostas certas mediante as dificuldades que a gente passa. Você pode cair uma vez, 2 vezes, quantas vezes for. Você está caído nesse momento, às vezes enfermo na sua alma, em algum momento da sua vida, em alguma situação da sua vida, o Senhor disse assim, olha, eu te coloco de pé. Eu sou o único que te coloca de pé. Você chegou até aqui. Você chegou até aqui. Eu não sei se eu vou dar conta de chegar até o final da mensagem, mas Deus ele tem um encontro com todos nós no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida e na nossa trajetória de vida. Ele nos ama tanto que ele nos compara com uma noiva. Com uma noiva. E essa noiva, um dia, ela teve um encontro específico para que houvesse um relacionamento pessoal com cada um de nós. Na trajetória da nossa vida, houve um relacionamento pessoal, houve um ponto na sua história em que Deus disse assim, olha, é hoje que eu vou te encontrar. Você não sabe, mas vai ser hoje. Vai mudar a sua vida. Vai mudar tudo na sua vida. E é baseado nisso que eu queria ler um texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que eu queria dizer, e diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, para chegar nessa situação da vida dele, dessa condição de vida totalmente transformada na sua vida, Paulo teve que passar por processos significativos na vida dele. Paulo era um homem muito zeloso da lei. Ele tinha os seus motivos por zelo, ele já servia ao Deus de Israel. Ele já servia ao Senhor. Só que Paulo, com esse excesso de zelo dele, para com a sua religiosidade, acabou cegando a vida dele e ele começou a matar cristãos no decorrer da sua trajetória de vida. Era ele que dava a ordem para matar, era ele que dizia, pode matar. Olhavam para ele, pode matar. Agora nós vamos para um outro lugar, porque eu sei descobrir onde os cristãos estão se reunindo. E nós vamos para esse lugar, nós vamos matá-los, nós vamos aniquilá-los em nome de Deus. Era essa a paixão efervescente de Paulo, a tal ponto de deixá-lo cego, porque a paixão nos cega. Deixava cego a vida dele, a tal ponto de querer matar, de querer fazer o mal em nome de Deus. E um dia, nessa trajetória de vida dele, Deus conhecendo o mais profundo do nosso coração, um dia ele foi perseguir os irmãos. E nessa perseguição, houve um encontro de Paulo com Jesus Cristo. No caminho de Damasco, Cristo apareceu para Paulo e disse assim, meu filho, hoje eu tenho um encontro com você. Ele não sabia. Você não sabe, Paulo. Você não sabe, Volney. Você não sabe, mas vai ser tal hora que eu vou ter um encontro com você e sua vida vai mudar. Tudo vai mudar na sua vida. A sua mente vai mudar. O seu comportamento vai mudar. A sua índole vai mudar. O seu caráter vai mudar. A sua história vai mudar. Foi quando Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Saulo teve um encontro com Jesus, não Paulo. Saulo teve um encontro com Jesus. É interessante, porque você pode ver nas Escrituras aqui que até então era Saulo, não era Paulo. Saulo era um homem da lei, um homem zeloso pela Torá, um homem perseguidor, um homem totalmente contrário àquilo que o Senhor Jesus estava anunciando sobre as boas novas da salvação e sobre o amor ao próximo. E a partir desse encontro que Saulo teve com Cristo, o nome dele foi mudado para Paulo. É interessante que no decorrer, a partir desse encontro em diante, você não vê Saulo mais, você vê só Paulo. Por quê? Porque quando nós temos um encontro real com Cristo, tudo se muda em nossa vida, inclusive a nossa identidade. De quem somos em Cristo de agora em diante. Não importa o que passou, meu filho Saulo. Agora é da agora para frente. Porque eu quero te usar conforme eu desejo. Você como instrumento de Deus. É interessante que a carta aos Romanos, Paulo tinha que escrever cartas para poder consolidar as igrejas que já existiam, que ele estabelecia. Então ele teve que enviar cartas. E essa igreja de Roma, ela já existia. Você vai ver lá em Atos,
que ela já existia, lá em Atos capítulo 18, 1 e 2, ela já existia, essa igreja de Roma. E ali Paulo estava consolidando aquela igreja. E ele foi escrever essa carta aos romanos, que é uma suma teológica. Ele é um resumo sobre a obra da salvação na vida do homem. E aqui ele está atingindo, ele está falando para dois tipos de pessoas, os judeus e para os gentios. Ou seja, aqueles que já conheciam a lei, mas estavam morrendo em sua religiosidade, e estava também falando para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E aqueles que não eram judeus, que estavam sendo convertidos, e aí nesse inteirinho aqui estava tendo discussões terríveis dos judeus com os gentios nessa igreja lá de Roma. E aí Paulo, com todo o seu zelo, ele foi escrever essa carta. Então Saulo, ao ter um encontro com Jesus, ele percebeu que toda a sua perspectiva e propósito de vida era agora, de agora em diante, viver em Cristo e não viver na religião, fazendo aqui um resumo. A carta aos Romanos, então, ela é a mais completa explicação do Evangelho. Do Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas. O que são as Escrituras? O Evangelho? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Quem é o Evangelho? Jesus. Onde está escrito? João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é o próprio Evangelho encarnado, que é Jesus Cristo. Então, Carta aos Romanos, ele tem 4 assuntos principais sobre o Evangelho. O primeiro, ele vai ser ali do capítulo 1 ao capítulo 4, onde vai falar sobre a revelação da justiça de Deus, que Deus ele revela a sua justiça para o seu povo, independente de judeus e gentios. No 2 ali, o Evangelho ele é tido ali como ele cria uma nova humanidade segundo Deus. Ou seja, Cristo recriou uma nova humanidade segundo o Pai, segundo Deus. Ou seja, uma humanidade que foi caída em Adão, agora foi recriada em Cristo Jesus, que é o segundo Adão. Recriada segundo Cristo. É o capítulo 5 ao capítulo 8. Número 3. Deus ele cumpre a promessa dele a Israel. No capítulo 9 ao capítulo 11, vai falar aqui sobre o cumprimento profético da promessa de Deus sobre a vida de Israel. Porque vai falar que Israel ele teve os olhos fechados por algum momento, até que se revele os filhos de Deus, até que se revele os eleitos, até que se revele os gentios, que haveriam de crer ainda, porque Deus tinha um povo separado ali para ele. E número 4 é o do capítulo 12 ao 16, que é este evangelho que vai unificar a igreja. É interessante, agora nós vamos aqui para o texto. Olha na sua Bíblia aí, versículo 1 do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essa palavra rogo-vos, pois, irmãos, rogar, significa eu clamo a vocês. Eu quero clamar a vocês. Eu quero pedir um favor para vocês, eu suplico para vocês. Essa palavra no grego aqui, ela é como se estivesse dizendo, não resistam a Deus. Eu rogo a você, que eu estou dizendo aqui, olha, não resista ao que eu vou dizer para você aqui agora, nesse momento. Eu estou rogando a você. Rogando o quê? Irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, eu estou exortando vocês aqui pela misericórdia de Deus. Que o quê? Que vocês apresentem, ou seja, que apresenteis, ou seja, fique de pé.
Eu peço um favor para vocês, eu suplico para vocês, não resistam a Deus. Não resistam o quê? Que vocês apresentem. Que você fique de pé, se apresente, se mostre, se coloque à disposição de Deus. Nesse exato momento. Para quê? Vamos ler o restante? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício a Deus. O corpo aqui é corpo físico mesmo. Que apresente o seu corpo físico. É interessante, voltando lá no comecinho, você se apresentar, se colocar de pé perante Deus. É como a ideia de um soldado, que ele vai fazer a sua apresentação para o grande general. E o general vai fazer uma revista nele. Quando nós nos colocamos de pé perante Deus, o Senhor fala assim, meu filho, fica de pé que eu quero falar com você. Meu filho, eu te chamei. Meu filho, eu te chamei com um propósito. Paulo, que era Saulo, mas que agora é Paulo, que agora é redimido, que agora é comprado, eu te chamei com um propósito. Eu te chamei com um propósito. Fique de pé. Eu rogo para você, Paulo falando aqui, pelas misericórdias de Deus. Agora eu quero que você se apresente. Apresente o seu corpo, que antes era um corpo de pecado e que agora é um corpo segundo uma nova criatura em Deus. Antes você andava no pecado, hoje você anda segundo Cristo. Você teve uma mudança na sua vida de trajetória. Antes você perseguia, hoje você é perseguido. Hoje você é perseguido pelo Evangelho. Antes você matava, hoje você tem que estar disposto a morrer em prol do Evangelho. Coloque-se de pé. Apresente-se. Se mostre. Esteja à disposição. O seu corpo físico. E ele vai falar mais adiante de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Olha que interessante. Paulo estava falando para quem? Eu falei agora mesmo, estava falando para judeus e para gentios. Quem conhecia muito bem o que era sacrifício? Judeus. Os judeus conheciam muito bem sobre o que era sacrifício. E os gentios também conheciam, porque os gentios eles sacrificavam para Moloque, eles sacrificavam para outros tipos de deuses. Então nós temos aqui dois tipos de pessoas. Um povo que sacrificava para Deus, o Deus da aliança, e temos aqui um povo que sacrificava para Moloque, para os deuses desse mundo. Né? Então ele vai falar aqui, olha, vocês se apresentem agora o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, o corpo de vocês, a vida de vocês, que pertence a Deus. Essa ideia aqui desse texto é muito profunda, gente. Teologicamente é muito profunda. Ela vai remontar ao sacrifício que era feito no tabernáculo. Como que era o sacrifício? Você escolhia o melhor cordeiro, ou melhor sacrifício, seja uma pomba, depende da condição financeira da época, sem mancha, sem defeito nenhum. Você pegava aquele sacrifício e levava para o templo. Ali o sacerdote passava por uma acariação, né, aquele sacrifício, e depois ele era aceito ou não. E Paulo aqui ele está evocando justamente essa mentalidade do sacrifício. Mas quem é o sacrifício? Somos nós. Irmãos, eu rogo para vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem, vocês, o vosso corpo, por sacrifício vivo e agradável a Deus. É o corpo de vocês, a vida de vocês, agora em diante, que é o sacrifício. Ah, mas eu vou me sacrificar, alguma coisa nesse sentido?
Não. Não é o seu corpo físico no sentido que você vai ser imolado. Não, não é isso. Entenda. No finalzinho do texto ele vai falar. Qual que é o sacrifício? O vosso culto racional. Esse é o sacrifício. O vosso culto racional. O sacrifício aqui, voltando, era uma oferta segundo os termos de Deus. Deus que impõe os termos. Eu quero assim, 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 assim na sua vida, meu filho. Não é assim que Deus faz conosco? Meu filho, eu quero que você mude isso, 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 isso. Nós não temos agenda mais. Nós não temos... eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não. A agenda agora é de Deus. Deus vai falar assim, ô filha, sou eu sobre a tua vida. Não é isso, Mangina? Gina, vamos ali, ó, vamos no hospital ali, orar pelos enfermos ali. Ah, mas eu tenho medo, não gosto de ver gente doente e tal, etc. Não se trata sobre você, minha filha. Não se trata sobre você. Aí eu quero voltar aqui, uma coisa que sempre o pastor Wesley fala, que é o seguinte, tudo que nós passamos na nossa vida não se trata de nós. Não se trata dos outros. Se trata de nós. Se alguém está te pirraçando, está te rilhando, se alguém tem alguma coisa contra você, se alguma coisa está acontecendo de grave na sua vida, alguma coisa nesse sentido, meu filho, sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Não se trata sobre ele. Não se trata sobre ela. Não se trata sobre isso ou sobre aquilo, mas se trata sobre você. Você está com um culto racional? O que é um culto racional, gente? Você está entendendo o processo? Você está entendendo aquilo que você está passando? Você está entendendo o que está rolando aqui? Em outros termos, né? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você precisa transcender aquilo que está acontecendo aqui. Meus irmãos, o Senhor nos convida a transcender aquilo que você tem passado na sua vida. Transcender significa você ir além, você enxergar com a ótica de Deus e não a sua ótica. Por quê? Porque o velho homem, ele enxerga segundo a sua ótica. Ele desespera. Ele arranca os cabelos. O meu já caiu mesmo. Ele arranca os cabelos. Senhor, está desesperado, não sei o que mais. Meu filho, sacrifício vivo. Vivo. Você sabe o que quer dizer um sacrifício vivo? O velho homem já morreu. Agora eu quero um homem segundo Cristo. Segundo o meu filho. Esse homem que eu quero vivo. O homem espiritual, aquele que discerne tudo o que tem acontecido na sua vida. Por mais problemas, tentações e tantas coisas que você tem passado na sua vida. Diga não. Eu não quero isso. Eu quero viver com propósito na minha vida. É o mesmo termo, meus irmãos, usado na lei, esse sacrifício aqui, então. Está dizendo assim, olha, para viver, ou seja, uma oferta segundo os termos de Deus, o sacrifício lá, para viver e ser forte. Não estar mais morto. Você agora ressuscitou segundo Cristo, até eles estão glorificando. Irmão, sacrifício significa você recuperar a sua vida. Recupere a sua vida em Deus. Porque uma vez que você sacrifica a sua vida, o seu velho homem, a partir desse momento, você vive em Deus. Sim, em Cristo. Então, sacrifício aqui é você recuperar a sua vida em Cristo. É você ser restaurado. Há muitos anos atrás, eu ouvi algo de um amigo, e eu falei assim, nossa, é isso.
Irmãos, nós precisamos entender o que é restauração. O que é ser feito segundo Deus, segundo Cristo. É você pegar o mesmo material e você reformular aquele material, você dar uma nova vida para aquele material. Um exemplo, se esse mármore quebrar, não tem como eu restaurar. Oh, o outro termo para restauração é reformar. Não tem como eu reformar. A reforma foi muito importante para nós. Reforma protestante. Foi muito importante porque Deus tirou a sua igreja dos domínios do catolicismo romano. Hoje, meus irmãos, Deus requer de nós não uma reforma, porque se esse balcão quebrar, tem como reformar. O mármore tem como. Quebrou, eu posso pegar qualquer material aqui, uma resina epóxi, lixar, fazer da mesma cor aqui, está reformado. Eu coloquei um remendo qualquer em algo que não é essa pedra. Agora Deus nos chama, meus irmãos, hoje para sermos restaurados por Cristo. Porque a restauração, meus irmãos, é diferente de reforma. A restauração, se esse mármore quebrar, para que eu restaure esse mármore, é preciso o mesmo material, a mesma pedra, do mesmo jeito. Para que isso aqui venha a ser restaurado. Deus nos convida à restauração em Cristo Jesus, porque ele pega o velho Adão, o homem natural, ele pega esse barro e fala assim, agora eu vou te fazer segundo o meu filho, eu vou restaurar a sua vida. E quem faz essa restauração é só Deus que faz em nossas vidas essa restauração. Nós simplesmente, Pai, eis-me aqui. E eis-me aqui, meu irmão, significa... Não sei se a Kristen vai ter coragem. Vem cá, Carlos. Carlos, que Deus gosta. Isso. É uma brincadeirinha que a gente faz sempre, né? Teria coragem, Kristen? Tomou café, né? Hã? Meu filho, eu quero restaurá-lo. Vai lá, se joga. Ai, meu Deus. Até clamou, né? Até clamou, ai meu Deus. É isso mesmo. Ai meu Deus, será que vai me pegar? Pai, será que vai dar certo? Pai, mas pai, meu filho, sacrifício vivo e agradável. Estou caminhando para o final já, né? Que é o vosso culto racional. Agora que vem a grande questão cerne das Escrituras aqui, maravilhoso, versículo 2. E não vos conformeis com este século. Irmãos, não vos conformeis com este século. Vamos ler o restante. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito pontual o que Paulo fala aqui. Quando ele fala aqui, olha, e não vos conformeis, essa palavra conformar no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, essa palavra em grego, quando Paulo escreveu, essa palavra transformeis, a palavra conformar, no grego, ela é a mesma de molde. Você sabe o que é um molde? Você pega ali um molde para fazer um barro, um vaso, né? Igual esse aqui, ó. Esse aqui foi feito no molde, esse aqui foi feito no molde, na indústria lá, né? Então pega um molde e faz a imagem e semelhança ali daquele molde. E Paulo vai falar aqui, olha, e não vos amoldeis, em outras versões vai falar, não vos amoldeis a quê? A este século.
ao sistema que Satanás criou. Porque num dado versículo vai falar que esse mundo jaz no maligno. Mas qual? O mundo que Deus criou, que jaz no maligno? O mundo lindo que Deus criou, jaz no maligno? Isso, né? Não. É o sistema. É o mundo que Satanás não cria não, viu? Cria nada. Deturpa. Para que a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa visão ampla de tudo venha a ser mudada. Então, quando ele fala que, olha, não se amolde ao sistema deste século, é muito atual para nós. Vai falar o seguinte, olha, cuidado com o mundo. Cuidado com o que você tem desejado. Porque agora, meu irmão, você é um sacrifício. Você morreu. Você ressuscitou juntamente com Cristo. Você é uma nova pessoa em Cristo. E sendo uma nova pessoa, cuidado com o sistema do mundo. Cuidado com as coisas que Satanás deturpou para este século. Ao contrário disso, vocês vão ter que fazer algo na vida de vocês. Versículo 2, qual? Transformai-vos. Vocês se transformem. Aqui não está dizendo, eu vou transformar as... Não, está dizendo, transformai-vos. Transforme eu, transforme você. Não é isso? Transformemos nós. Transformai-vos. Isso aí cabe a nós. Deus é soberano. Ele já determinou tudo sobre nossas vidas. E vai acontecer, você querendo ou não. Só que o querer é mais fácil. As coisas vão ficar muito mais fáceis para nós quando nós dizemos sim para Deus. Eu quero, Senhor. Do que você ter que passar a vida toda não entendendo, dando birra, não quero, mas daqui 40 anos sem entender. Não é mais fácil você entender o que é que você precisa entender hoje do que você passar a vida todinha tendo que entender algo que o Senhor fala assim, meu filho, não era tão mais fácil você ter compreendido antes isso aí? Não era tão mais fácil você ter tido uma transformação, uma renovação da sua mente? Porque isso depende de você. E você precisa discernir a sua vida para isso. E ele vai falar aqui, olha, não vos conformeis com esse século, não ande segundo o curso desse mundo, porque agora você é uma nova pessoa, mas transformai-vos. Essa palavra no grego aqui, a gente fala bastante aqui, ela é metanoia. Metanoia. Repita todos comigo, metanoia. O que é metanoia? Mudança de mentalidade. Ou seja, vai falar aqui Paulo, olha, mas tenha uma mudança de mentalidade, vocês precisam mudar a mente de vocês, renovando a vossa mente. Renovando a vossa mente. Aqui tudo ficou no âmbito o quê? De transformação pessoal, né? Aqui tudo ficou no âmbito de transformação da mente, não é isso? Metanoia, não é isso? Agora, olhe para terminar. Olha aí no versículo que decorre. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos, metanoia. Agora, para que experimenteis, metanoeio. Metanoeio. Primeira, mudança de mentalidade. Você mudou a sua mentalidade? Agora você vai mudar a sua atitude. Metanoeio. Você mudou a sua mentalidade em Cristo? Agora você precisa experimentar mudança de atitude, experimentar caminhando no seu dia a dia, passo a passo, step by step. Você precisa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você só experimenta a boa, perfeita vontade
a agradável vontade de Deus é no seu caminhar com Cristo. Caminhar com Cristo. Portanto, meus irmãos, você precisa discernir a sua vida em Cristo. Com esse culto racional, com essa adoração nos termos de Deus. Quero abrir um parênteses aqui. Essa semana, conversando com uma jovem, eu estava querendo fazer algumas coisas e tal, e falou assim, olha, mas eu não vejo que isso é pecado. Esquece as buzinas. Eu não vejo que isso é pecado. Eu não vejo que isso não pesou ao meu coração, não é isso? Não é isso que normalmente o crente usa? Ah, mas meu coração não está sentindo isso. Você já viu na Bíblia o que fala sobre o coração do homem? A pior coisa que tem é o coração do homem. Ele é enganoso e corrupto. Extremamente corrupto. Mais do que todas as coisas. Quem poderá compreender essas coisas? Ah, estou sentindo meu coração, meu irmão, você nunca vai sentir. Aí quando ela falou assim, mas eu não vejo que isso é pecado. Tá, vamos lá. Não é isso que muitas vezes a gente fala, mas eu não vejo que isso é pecado. Eu não vejo que isso é... Irmãos, para terminar, nós precisamos nos desvencilharmos de nós para vivermos só a Escritura. É um termo lá da Reforma Protestante, só a Escritura, que diz somente a Escritura é a fonte de toda a revelação sobre nossas vidas. Não é o meu achismo, não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que as Escrituras diz sobre isso. Tudo. E eu falei para ela assim, olha, minha irmã, o seu achômetro para Deus não quer dizer nada. Vamos vasculhar o que a Bíblia diz sobre isso, isso, isso e isso. E eu peguei a Bíblia. Assim, a Bíblia diz isso, nesse contexto aqui, assim, sobre os filhos de Deus, papapá. Sanou a vida dela. Sanou aquele pensamento. Trouxe luz, né? Trouxe luz àquele pensamento dela. Porque até então ela estava no âmbito das emoções. Quem vive no âmbito das emoções vai morrer no âmbito das emoções, porque a emoção, se você for viver por ela, você morre. Agora, quando nós somos transformados, nós temos um termo que dirige a nossa vida. E são os termos de Deus. Não é o termo nosso, é nos termos de Deus. Vivamos e prossigamos caminhando em conhecer ao Senhor nosso Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregou? Agora confie nele. Confiou? Ele vai fazer. Ele fará. É uma sequência muito lógica. É matemática demais para nós, né? Meu filho, é simples. Pai, é tão simples que é muito difícil. Primeiro, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar, pai, é difícil, meu Deus. Esse negócio de pular é difícil. Entrega o teu caminho ao Senhor. Segundo, confie. Ele é o dono da vida, irmãos. Nós não somos obra do nada, mas o acaso. Nós somos obra do amor inefável de Deus. Um amor que não tem como se expressar. Confia nele. E o mais ele fará. Não é talvez ele fará, não. Ele vai fazer. Feche os seus olhos. Te louvamos, meu Pai. O Senhor nos ama tanto, Pai, que nós sentimos esse amor do Senhor para nós. Tantas comparações que o Senhor fez para nós, Pai, sobre nós, que nós somos a sua noiva, que nós somos escolhidos,
que nós somos um povo de sacerdócio real, que nós somos nação santa, povo de propriedade particular do Senhor, que nós somos filhinhos, que o Senhor cuida de nós como uma galinha cuida dos teus pintinhos, que o Senhor, Pai amado, nos dá a plena alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. Que o Senhor enviou o teu único filho para resgatar os teus filhos que o Senhor escolheu aqui na terra. E nós fazemos parte deste povo, resgatados. Eu é que sei que pensamento tenho de vocês. São pensamentos de paz, não de mal. Para dar o propósito que vocês desejam. O Senhor nos ama, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado. Te louvamos o nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.